Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde, você, meu querido irmão que está me assistindo aí em qualquer parte do nosso Brasilzão. Você, meu irmão também que estiver me assistindo em outro país. Uma ótima tarde para você. Deus abençoe você por esse apoio que você está me dando, né? Deus que te pague por tudo, né? Porque você está me ajudando muito, é muito importante para mim o apoio de vocês. Eu só tenho a agradecer e pedir a Deus que ilumine vocês. Meus irmãos, eu quero pedir aqui aos irmãos Testemunha de Jeová que não está contente lá naquela seita, que dá uma ligadinha para mim aqui, para a gente conversar, para a gente bater um papo. Eles podem me ajudar, eu posso ajudar eles também. A gente pode ter muita utilidade um para o outro. E aquele que saiu, foi desassociado, foi dissociado, não quer nem saber daquilo mais, está sendo ali ostracizado pelos parentes, pelos amigos, dá uma ligadinha para mim aqui, para a gente conversar um pouquinho. Aqui comigo aqui não tem tempo ruim, a gente conversa, tá bom? A gente conversa, a gente ajuda um ao outro, e vai ser de grande utilidade para mim. E eu acredito que para você também vai ser. Meus irmãos, peço a você que ainda não se inscreveu no meu canal. Meus irmãos, estou tão feliz, vocês estão me ajudando tanto. Essa semana agora os meus inscritos deu um pulo, graças a Deus, e os meus irmãos que estão aí me apoiando, graças a Deus e a vocês. Muito obrigado, meus irmãos. E você também, dá um joinha para mim aí, tá? Dá um like para mim aí, para me ajudar, tá bom? Muito obrigado. E você, Testemunha de Jeová, que estiver me assistindo, também muito obrigado, eu agradeço. Mesmo que eu sei que você não vai dar um joinha, você não vai se inscrever, mas eu te agradeço por isso, tá bom? Continue me assistindo. Pode me questionar se você quiser, não tem problema não, tá? Aqui é livre, aqui não é igual lá na sua seita que você tem que ficar de bico fechado, não. Aqui você pode me questionar à vontade, pode me questionar, pode colocar os textos aí que contradiz o que eu estou dizendo aqui, fica à vontade. Só não pode xingar, porque isso aí é feio, né? Mas o resto pode fazer o que você quiser, tá bom? Meus irmãos, deixa eu fazer uma perguntinha para vocês aqui. Vocês sabiam que até o ano de 1945, a Torre de Vigia, né, a Organização das Testemunhas de Jeová, condenava a desassociação? Você sabia disso? Até 1945 eles condenavam a desassociação. Até então, eles criticavam a Igreja Católica pela Igreja Católica praticar a excomunhão, né? Eles criticavam a Igreja Católica. A Igreja Católica tem o hábito de excomungar ali os seus membros que vão contra os seus estatutos. E a Torre de Vigia descia a ripa na Igreja Católica, por causa da excomunhão. Descia a ripa na Igreja Católica, né? Mas é assim, a Igreja Católica tem um hábito, a Igreja Católica abandona aquele hábito, a Torre de Vigia vai e busca para ela. E quantas coisas que a Torre de Vigia tem hoje como sendo parte da sua doutrina, que é coisas que a Igreja Católica já teve e abandonou, e a Igreja e a Torre de Vigia buscou para ela, né? A Torre de Vigia adotou a excomunhão, né? A Torre de Vigia adotou a excomunhão ainda acrescida de uma crueldade sem tamanho. Além da Torre de Vigia adotar a excomunhão praticada pela Igreja Católica, ainda uma excomunhão com uma crueldade sem tamanho, né? Como é o caso do ostracismo e o ódio. A excomunhão acompanhada do ostracismo e o ódio, coisa que a excomunhão da Igreja Católica não tem, né? Fazendo pais colocar filho para fora de casa, filhos abandonar pais, simplesmente pelos pais ou os filhos não concordar com as doutrinas do corpo governante. Eu vou falar aqui, meus irmãos, de 3 relatos, 3 experiências que eu ouvi da crueldade que essa desassociação das Testemunhas de Jeová. Mas eu vou dizer para vocês,
Se vocês já almoçaram, cuidado, porque é perigoso vocês vomitar. Porque dá náusea na gente ouvir a crueldade desses anciãos das testemunhas de Jeová. Esses malditos que dizem ser os representantes de Deus. Dá vômito, dá náusea. Veja, meus irmãos. Outro dia eu ouvi uma madrasta implorando para o seu enteado desbloquear o pai no WhatsApp. Esse canalha bloqueou o seu pai no WhatsApp. O pai que o criou com todo carinho, simplesmente porque o pai descobriu as mentiras da torre e não quis ser mais testemunha de Jeová, esse cafajeste, canalha, além de não falar com o pai, ainda bloqueou o pai no WhatsApp. Mas aí você vai falar, mas isso aí é um publicadorzinho comum que fez isso. Não, é um ancião, é uma pessoa que era para dar bom exemplo, é uma pessoa que era para mostrar amor, mostrar carinho pelo pai dele, para dar um exemplo para os outros também, amar os seus pais. Não, ele abandonou o pai, ainda bloqueou o pai no WhatsApp. Nenhuma mensagem do pai ele não recebia mais. Outro, que também dá tristeza, né, gente? Uma jovem senhora foi desassociada e os pais dela não. A jovem senhora foi desassociada e os pais continuaram sendo testemunha de Jeová. Aí, essa jovem senhora deu à luz. Deu à luz uma criança linda, uma criança maravilhosa, e ela teve ali uma certa complicação no parto. Agora, você sabe como que é a mãe. Quando o filho precisa da mãe, a mãe não nega uma ajuda para o filho. E como essa jovem senhora teve uma complicação no parto, ela não tinha condições de pagar uma pessoa para ficar com ela, porque ela ficou acamada. A mãe foi para dentro da casa dela para cuidar dela. Mas quando os anciãos ficaram sabendo que a mãe dessa senhora estava na casa dessa senhora, cuidando dela, eles vieram igual um bando de cachorro louco para cima da senhora. Mas vieram com tudo. Gente, e essa senhora saiu para cima desses anciãos e falou poucas e boas para eles. Eles colocaram o rabinho entre as pernas e saíram de lá correndo. Essa senhora colocou esses vagabundos para correr. Já pensou? Foram lá criar caso com a senhora porque ela estava cuidando da filha que estava de cama. Veja, meus irmãos, se pode chamar isso de religião. Só se for religião do diabo, isso não é religião de gente, não. Outro relato. Uma certa moça foi desassociada e os pais dela não a colocaram para fora de casa. Os pais falaram: você foi desassociada, mas você se comporta direitinho e você vai ficar aqui. Quando os anciãos ficaram sabendo que os pais dessa moça não a colocaram para fora de casa, vieram feito loucos. Vieram igual um bando de loucos. E o pai da moça falou: olha, não precisa falar nada. Ela é minha filha e eu não vou colocar ela para fora de casa e ela vai morar aqui. Vocês queiram ou não queiram, ela vai morar aqui. Aí com muita conversa, eles concordaram da moça ficar morando na casa. Mas preste atenção no absurdo, meus irmãos. Preste atenção no absurdo. Com a condição de que quando tivesse uma testemunha de Jeová visitando ali a família, a moça ficasse dentro de um quarto. Enquanto a testemunha de Jeová que estivesse visitando a família não saísse de lá, a moça não podia sair do quarto. Vejam que tremendo absurdo uma coisa dessa. Veja se isso é coisa de gente. Meu Deus do céu, chamar uma coisa dessa de religião, pelo amor de Deus, né? Chamar uma coisa dessa de religião eu nem sei o que é que a gente tem que falar de um absurdo dessa.
O corpo governante das Testemunhas de Jeová fazem isso por conveniência. A Bíblia fala de excluir por outros motivos e não por discordar de uma doutrina. A Bíblia não fala aqui de excluir ninguém por discordar de uma doutrina. Não diz para não cumprimentar. A Bíblia diz para não associar. A Bíblia diz que quando a pessoa é excluída, que é uma pessoa, então é para não associar com aquela pessoa. Não fala para não cumprimentar. Aonde? No texto. Um texto só. Um texto bíblico só. Em 2 João, que a Bíblia fala que o apóstolo João fala para não cumprimentar, não tem nada a ver com pessoas excluídas, com pessoas desassociadas. Ali tem a ver com pessoas que estavam pregando que Cristo não havia vindo na carne, que é o que as testemunhas de Jeová fazem. Pregam que Cristo não veio na carne, porque se Cristo não ressuscitou na carne, como eles dizem, então, segundo eles também, Cristo não veio na carne. Então, é outra coisa muito diferente. O contexto é muito diferente, não tem nada a ver com isso. Quando a Bíblia diz para não associar, é com pessoas impuras, pessoas avarentas, roubadores, idólatras, maldizentes e beberrões. E a Bíblia fala para não associar com eles, não fala para não cumprimentar, fala para não comer com eles, não associar com eles, né? Essa desassociação praticada pela torre de vigia é para esconder as sujeiras deles. Por que é? É porque eles sabem, eles temem que quando a pessoa sai normalmente é porque descobriu as sujeiras, descobriu que ali não tem nada de verdade, ali só tem mentira. Então a pessoa descobre aquilo, e como a gente tem muitos amigos lá dentro, eles temem que a gente comece a influenciar os amigos que a gente tem lá dentro. O medo deles é que a gente comece a influenciar os amigos, contar para os amigos por que é que a gente saiu. Então por isso que eles não querem que a gente, que as pessoas que são dissidentes de lá, porque descobriu as mentiras deles, associa com o outro. Eu, por exemplo, quando eu saí, se eles permitissem que os meus amigos que ficaram lá dentro conversassem comigo, e eu tinha tirado muita gente de lá, mas aí o que acontece? Aqueles amigos que para mim eram mais do que irmãos, aqueles amigos que eu tinha como se fossem pessoas do coração mesmo, passavam por mim na rua, viravam até a cara para o outro lado para não olhar para mim. Eu pensava assim, eu poderia até tentar dar uma ajuda, mas isso aqui vai ser jogar a conversa fora. Então por isso, o negócio deles é proteger a seita deles. O negócio deles é manter o gado na chincha. É por isso, o negócio deles é manter o gado na chincha. Eles querem que o gado fica chinchado no poste ali, ó. Então por isso que eles não querem que as pessoas que são dissidentes, que descobriram as mentiras deles, conversem com as pessoas que continuam lá dentro. Não tem nada a ver com preservar de imoralidade, porque a maioria das pessoas que saem não é por imoralidade, não. Eu, por exemplo, não pratiquei imoralidade, não. Eu saí, não foi por imoralidade, não. Eu saí, tive meus motivos, não pratiquei imoralidade. Tanto é que eu me casei de novo, eu me casei novamente, mas depois que a minha esposa, que é testemunha de Jeová, se voltou contra mim, por fofoca deles. Enquanto eu fui testemunha de Jeová, eu era uma pessoa que eu nunca pratiquei uma imoralidade. Então, a pessoa sai, é porque descobriu as mentiras deles. Então, o medo deles é esse aí. Então, meus irmãos, é isso aí. Até 1945, eles eram contra a desassociação. Mas aí, para proteger a religião deles, para manter o gado na chincha, para que as pessoas não saiam da organização, eles inventaram essa tal desassociação nos moldes que eles têm hoje. É isso aí. Mas muito obrigado por vocês me assistirem.